Senhor, eu consagro a Ti essa transmissão. Apresento a Ti, Senhor, o nosso devocional, essa meditação que hoje vamos ouvir, o que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações, em Atos capítulo 11, que o Senhor já falou no coração da Tati, o Senhor já ministrou na vida dela, e agora queremos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor já ministrou. Então, usa ela com autoridade, com temor, toca nos lábios dela e fala, Senhor, aquilo que nós precisamos nessa noite. Nós consagramos a Ti o alcance desse devocional, que ele vai ficar gravado e que ele possa encontrar solo fértil para frutificar tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, eu vou começar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Eu vou usar a NVI na leitura, tá? Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levanta-se, Pedro, mata e come. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei de que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então, Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Eu vou parar aqui e vou conversar um pouco sobre essa primeira parte. Aqui é a continuação do capítulo 10, né, o que foi pregado na outra vez, do que aconteceu com Pedro, da visão que ele teve. Então, ele obedeceu a Deus, ele levou a palavra para Cornélio, salvou toda a sua família, ele entendeu a visão, que isso não seria da vontade de Deus. E quando ele volta para Jerusalém, ele foi duramente criticado, porque os judeus, havia ali pelo que eu entendi, eram judeus mais religiosos, digamos assim, mais radicais, digamos assim, em relação à circuncisão. Por quê? Porque eles acreditavam que somente eles eram puros. O resto do povo que não era circuncidado era tudo impuro. Eles chamavam até de cães. Então, quando Pedro
quando eles ficaram sabendo que Pedro entrou na casa de Cornélio, de um ímpio, de um impuro, de um cão, né? E ainda sentou à mesa com ele e comeu com ele, para eles, foi algo horror, né? Porque, na real, era uma quebra da lei judaica deles, porque eles não poderiam se sentar na mesa com pessoas que não eram circuncidadas, tá? Então, Pedro, ele teve que contar toda a história do que aconteceu, da visão que ele teve, daquilo que Deus mostrou e revelou para ele, que todos eram puros, aquilo que Deus purificou, tudo era puro. E detalhe que ele levou 6 testemunhas juntos. E ali ele ainda conta, eu e esses 6 irmãos fomos lá. Então, assim, não foi só ele tinha testemunha provando de tudo aquilo que tinha acontecido. Uma coisa que, deixa eu pegar aqui o que eu anotei. Me chamou bastante atenção aqui no versículo 11, no versículo 17, capítulo 11, versículo 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Se Deus tem um plano de salvação para os gentios, se Deus me revelou que aquilo era puro, que era da vontade dele que eu fosse lá fazer isso, quem sou eu para contrariar a Deus? Quem era Pedro? Né? Foi esse argumento que ele falou. E muitas vezes, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente fica, não, será que não? Não pode. Deus não ia me mandar fazer isso. Deus, não, de repente não. A gente duvida, mas será que a gente tem esse temor mesmo que Pedro ali teve? Porque ele foi uma demonstração do temor que ele tem por Deus, que nem sempre os planos de Deus são os mesmos que os nossos. Então, quem sou eu para contrariar Deus, a soberania de Deus? Então, eles entenderam, quando ele argumentou dessa forma, eles entenderam. Sim, na verdade, então, Deus deu também o arrependimento para os gentios. Ele deu arrependimento e vida. Aqui eu queria comentar em alguns versículos a mais, tá? Que estão em outros capítulos. Vamos para outra Bíblia aqui. Isaías 45, 22. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Isaías 49, 6. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Aqui Deus já estava falando, através do profeta Isaías, que os gentios seriam salvos. Que a ideia de Deus, o plano original de Deus, é que primeiro os judeus e depois os gentios. Já estava decretado que Deus salvaria todos, porque todas as almas são de Deus. Então, aqui ele já tinha declarado que os gentios eram dele. Primeiro, Isaías 56, 3, 7. Aqui é grandinho, então eu meio que vou explicar, resumindo aqui, pulando. Que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor venha dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo? Todo aquele que se chega a Deus, Deus vai excluir do seu povo? Esses eu trarei ao meu santo monte, lhes darei alegria em minha casa de oração. Ou seja, aqui de novo, ele repetindo que o plano dele é que todos fossem salvos, que todos adorassem a ele, que todos servissem a ele. Gênesis 12, 3, quando Deus ele faz a promessa para Abraão,
que Abraão seria uma bênção e levaria a bênção para todos os povos. Eu vou pular lá e dar uma olhadinha aqui para vocês. Gênesis 12, eu não anotei, que eu não ia falar, mas eu achei importante agora, aqui. 12, 3. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, a promessa de Abraão é para todos os povos da terra. Então, nós também somos filhos de Abraão. Vamos voltar lá, então, e eu vou finalizar a leitura do Atos 11, a partir do 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias deste fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágapo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Ok, então vamos começar agora essa parte aqui. Primeiro, Antioquia, ela era uma cidade muito grande, era uma cidade forte da Turquia. E ali haviam vários tipos de religiões, vários tipos de pessoas. Era uma cidade, assim, digamos, de mente aberta. Então, era uma cidade que eu vejo, quando eu li isso, eu percebi, assim, que de repente, né, de repente de Deus, ele escolheu Antioquia exatamente por essa influência que ela tinha e por essa facilidade que tinha de levar o evangelho. Porque as pessoas, elas iam receber o evangelho com uma maior, digamos assim, não digo facilidade, mas pela mente aberta, porque eles não eram eles não tinham uma religião radical, né? Então, é mais fácil de se pregar o evangelho e passar para que as pessoas levassem, através do comércio, através de outras culturas, propagasse esse evangelho. Eu senti assim como um ponto de logística, sabe? E é mais ou menos assim, corretora de imóveis falando de logística, é mais ou menos assim, porque a gente vê como Navegantes é um ponto logístico, tem porto, aeroporto, entende? Para dar mais ou menos uma esplanada assim, e assim que eu vi também em Antioquia. Então, era muito mais fácil para levar para outros lugares. Porque qual era a ideia? A ideia sempre foi, o plano de Deus sempre foi levar o evangelho até os confins da terra.
Então, agora é sobre isso que eu queria falar. Então, agora vamos lá em Atos 1:8. Eu não vou ler, na verdade, porque todo mundo já conhece, né? E já foi aqui pregado. Atos 1:8. Jesus, ele chega para os discípulos e fala, né? Permanecei em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos de poder, vocês serão testemunhas e vão levar esse testemunho, esse evangelho, para toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Como a gente já leu ali em Isaías 56 e no 49 ele também, que ele falava também de confins da terra. Então, sempre foi o plano original de Deus que todo o evangelho fosse pregado a todas as nações, até os confins da terra, certo? Só que quando houve a promessa, houve a obediência, eles ficaram em Jerusalém, ali em Atos 1 fala, eles ficaram em Jerusalém, foram revestidos de poder, né, Atos 2 veio o Espírito Santo sobre eles se encheram de poder, fizeram todas as curas e milagres, enfim, que a gente já acompanhou, mas eles não saíram de Jerusalém. E qual era a ordem? Sair para a Judeia, para Samaria e até os confins da terra. E eles não tinham feito isso. Então, em Atos 8:1, eu vou ler aqui para vocês. Atos 8:1. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. O que aconteceu? A perseguição. Como eles não saíram de Jerusalém, houve a perseguição. E para onde eles foram? Para a Judeia e Samaria. Por quê? Porque era a palavra de Jesus. Jesus tinha dado essa ordem para eles irem pregar para a Judeia e para Samaria, para os confins da terra. E eles não foram, então houve a perseguição. Por que muitas vezes a gente passa pela prova, passa pela perseguição? Porque muitas vezes a gente está desobedecendo aquilo que Deus já mandou a gente fazer. Então, eu lembro assim de uma historinha que tinha, a vaca foi para o brejo. Aquele fazendeiro só tinha a vaquinha, e dessa vaquinha, do leite dela, que fazia queijo, fazia tudo que ele precisava, toda a sustentação era com o leite. E um dia a vaquinha foi para o brejo, e daí ele aprendeu a plantar. E daí ele ficou próspero. O que isso quer dizer? É sobre isso. Às vezes a vaquinha tem que ir para o brejo. Por quê? Porque a gente não está entendendo que Deus já deu uma outra direção. Às vezes você está ali acomodada no que Deus já te mandou fazer e você ainda não fez. Então, precisa da perseguição para levar o evangelho para a Judeia e Samaria. Né? E vamos lá. Então, daí a gente continua. Gente, eu amo Atos. Vamos lá. Então, ali, eles foram os dispersos pela perseguição, depois de Estevão, né? Os dispersos, eles foram andando e foram pregando o evangelho primeiro para os judeus. Porque a palavra sempre disse primeiro para os judeus. Até porque Jesus, ele falou, né, que primeiro era os judeus, a luz veio para eles. Eles que rejeitaram. Enfim, segue lá. E havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene que foram para Antioquia anunciando Jesus também para os gregos. Então, eles pregaram para os judeus e depois para os gregos. Em Romanos 1,16 está escrito isso. Paulo fala, primeiro, eu não me envergonho com o evangelho, porque primeiro ele é poder de Deus e ele foi pregado para os judeus e depois para os gregos. Aqui faz referência a isso também, tá? E a boa mão do Senhor era com eles. Versículo 21 para mim ficou marcado. Olha só. E a mão do Senhor era com eles. Eles estavam fazendo o que Deus mandou fazer, mesmo na perseguição. Mesmo sendo perseguidos, eles não se calaram, eles foram falando o evangelho. E a boa mão do Senhor era com eles. Esse versículo me levou lá para Neemias.
quando Neemias ele se dispôs a restaurar as muralhas de Jerusalém, também está escrito esse versículo, e a boa mão do Senhor era com eles. Porque quando a gente coloca no coração, a gente obedece aquilo que Deus está chamando a gente para fazer, a boa mão do Senhor é conosco. Então, ali a gente voltando lá, né, para dar aquela amplitude assim, resumindo. Eles que não obedeceram, passaram pela perseguição. Quando eles foram perseguidos, que eles começaram a fazer o que era para fazer, a boa mão do Senhor era com eles. Certo? Que a boa mão do Senhor seja conosco todos os nossos dias e que a gente obedeça aquilo que ele tem nos dito, que a gente não se acomode. Chegou a fama, seguindo ali, chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Então, Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, ele foi enviado para Antioquia para saber o que estava acontecendo lá, porque eles ficaram sabendo que estavam acontecendo alguma coisa, que muitos tinham se convertido, e lembra que eles eram aqueles dos circuncisos, né? Que tinham entendimento até, depois de Pedro e de Cornélio, que sim, até os gentios tinham direito de ser arrependimento. Mas até então, estava assim, né? Então, o homem cheio de fé, de Espírito Santo, como diz o versículo 24, foi para lá e se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então, ele se alegrou e ele incentivou a todos que permanecessem no Senhor, buscando ao Senhor. Né? Isso foi legal, porque muitas vezes a gente precisa dessa animação. Não foi, alguns levaram a palavra e ele veio e motivou, né? Motivou isso com alegria. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, achando-o conduziu para Antioquia. Vamos voltar lá para Atos 9. Atos 9, 15. Deixa eu achar aqui. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Por que Barnabé, cheio do Espírito Santo, foi buscar Saulo em Tarso? Porque, na verdade, Saulo, naquela época, ele estava bem quietinho, porque muitos cristãos, ainda não eram chamados cristãos, muitos discípulos, eles ainda tinham receio dele, eles tinham um pouco de medo de Paulo, né? Porque como ele era o assassino de discípulo lá, eles tinham medo, então ele ficou em Tarso, meio que quietinho. E Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, entendeu que ele precisava ir buscar Saulo para vir para Antioquia. E durante um ano, Saulo e Barnabé começaram a pregar em Antioquia. Ali, por que eu voltei ali em Atos 9? Porque ali era o chamado de Saulo. Saulo foi chamado para os gentios. E quando chegou o momento certo, Barnabé se levantou e falou: vou buscar Saulo. Então, assim, muitas vezes a gente não entende por que às vezes a gente está quietinho, mas chega no momento, Deus chega e te levanta e fala: bom, agora você vai fazer, agora chegou o teu momento. E todos nós passamos por isso também. Vamos lá, então, finalizar aqui. E sucedeu que durante todo um ano, então, Paulo e Barnabé ficaram pregando o evangelho, ensinaram muita gente em Antioquia. E ali no 26 diz: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, tiveram a identidade renovada. Eles eram seguidores de Cristo, eles tiveram essa identidade renovada. Os gentios também fazem parte do povo de Deus. Não é mais somente os judeus, mas também os gentios.
como uma união, como uma família, como seguidores de Cristo, agora são cristãos. Eu vi ali a identidade de Cristo, né, no chamado. Que isso é muito importante, né? Se vem aqueles quiz assim de aonde foi chamado os primeiros cristãos? Em Antioquia. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e daí veio ali Ágapo e profetizou que teria fome em todo o mundo ali de Cláudio César, né? Onde na região ali iria ter fome. O que os cristãos fizeram? O que esses, através de Barnabé e Saulo, se levantaram e pegaram uma oferta, porque a bênção do Senhor é sobre pão espiritual e é sobre pão de comunhão. Então, eles tinham essa visão de comunhão, de participar, de partilhar, essa prática da comunhão. E isso também me faz pensar assim, será que a gente tem essa prática da comunhão ainda? Né? Alguns sim, alguns não. Então, é algo da gente meditar, assim, será que nós, hoje, como cristãos, a gente está tendo essa prática de comunhão? E segue. E os discípulos determinaram, então, mandar cada um conforme o que pudesse, o socorro para aqueles que passariam, né, por essa fome na Judéia. Então, gente, a leitura foi essa. O que o Espírito Santo ele me mostrou foi basicamente isso, sobre obediência, sobre o plano perfeito de Deus, e que tudo está certo, e quando a gente não está em obediência, a gente tem a perseguição, e quando a gente está em obediência, cumprindo o chamado, a boa mão do Senhor é conosco, sobre o partilhar o pão, sobre ter uma identidade em Cristo, e sobre até os confins da terra. Isso aqui eu até coloquei. Que nossa obrigação, nosso chamado, por que Jesus nos resgatou também? Para que a gente continuasse o ministério dele, que a gente continuasse. Ele já venceu, ele já concluiu, ele já fez, mas ele nos escolheu, ele nos santificou, ele nos curou, ele nos libertou para que a gente possa também levar tudo que ele fez para outros, até os confins da terra. Porque os confins da terra ainda não acabou. Então, os apóstolos já morreram, os apóstolos já foram, já acabou tudo isso daqui, mas os confins da terra ainda não. Então, esse legado agora é nosso. Nós também precisamos levar o nome de Jesus, levar o evangelho a toda a criatura. Lembrando que assim como os judeus tinham aquela religiosidade de circuncisão, muitas vezes nós também, como cristãos, a gente se apega à religiosidade do tipo, até como o Flávio comentou, né, em Atos 10, de julgar o outro. Esse daí não merece, esse daí não. Deixa ele lá na bebida, deixa ele lá na festa, esse daí é traficante, esse daí é... Entende? Tipo assim, a gente predetermina e a gente julga quem é que pode ser salvo, quem não é, só que a gente esquece que nós somos gentios. Nós não somos judeus. A palavra veio para nós e nós não éramos da árvore, nós somos enxertados na árvore. Não é o que a palavra fala? Então, assim, era plano original de Deus? Sim. Mas nós fomos enxertados também. Então, quem somos nós para julgar e para determinar quem precisa ser salvo e quem não precisa ser salvo? Então, é sem acepção de pessoas. Então, continua o que foi dito em Atos 10, trouxemos para agora também, e a nossa obrigação, sim, é ir para os confins da terra e levar a todos os povos, a todas as nações, dar continuidade e liberar sobre todas as nações aquilo que Jesus já conquistou, sem julgar ninguém. Amém? E é isso que eu tenho para hoje. A palavra de Deus, eu falei até rapidinho aqui, porque era muita informação que eu queria trazer
E eu queria que desse tempo, mas eu acho que ficou legal, assim, para entender, né? Porque a palavra de Deus é linda e maravilhosa, gente. Porque, assim, uma palavra de Atos 11, eu fui para Gênesis, eu fui para Isaías, eu fui para Romanos, eu fui para Coríntios, eu fui, sabe? E assim ela vai, porque ela é o evangelho maravilhoso. Eu não fui para Coríntios, porque eu lembrei, porque enquanto eu estava meditando, eu lembrei e não falei. Esse amor pelo evangelho, porque é pela misericórdia de Deus que nós temos esse ministério. Que o nosso ministério que temos, que ele nos escolheu, é pela misericórdia dele, não é por nós, não é porque a gente é melhor ou pior que ninguém, é pela misericórdia de Deus. E o que nós temos de mais valioso, porque a nossa vida é valiosa, mas o que nós temos de mais valioso é o evangelho, né? E ele é perfeito. Então, que a gente use a nossa vida, que tem valor para Jesus, pregando o evangelho. É isso que eu queria falar e está lá em Coríntios, tá? Eu já nem anotei, mas amém. É sobre isso. Que Deus abençoe a todos. Cris, quer orar? Alguém quer comentar alguma coisa? Sem comentários? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor é um Deus de misericórdia, de graça, de poder. Tu és soberano e os teus planos são muito perfeitos, Pai. A gente não consegue alcançar, Pai. A tua palavra, Senhor, é verdade. A tua palavra nos liberta, a tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos ensina, Senhor. Nós te agradecemos por esta palavra. Nós amamos a sua palavra, meu Pai. Nós amamos a sua presença, Senhor. Que possamos verdadeiramente sermos cristãos, Senhor, como Cristo, Senhor, seguidores de Cristo, Pai. Que haja pão em nós, Senhor Deus, pão espiritual, mas também o pão, Senhor Deus, no mundo natural. Que possamos, Senhor Deus, viver em comunhão, Pai, partilhar, Senhor Deus, deste pão. Que o Senhor Deus derrame sobre cada um, Pai, que está aqui neste momento, Senhor Deus, neste vídeo, cada um que irá assistir, Senhor Deus, que a sua boa mão seja com todos nós, Pai. Livra-nos, Senhor Deus, por sua misericórdia e graça de toda perseguição, que possamos acordar, Senhor, acordar e obedecer, ó Pai. Coloca em nosso coração, Senhor Deus, um desejo ardente de te conhecer, de te buscar, Senhor, de perseverar no Senhor, como Barnabé falou à tua igreja, Pai. Que possamos perseverar no Senhor e pregar o teu evangelho, Senhor Deus, até os confins da terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te agradeço por este momento, por esta oportunidade, Pai, pela vida de cada um que está aqui, Senhor Deus, assistindo. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que a sua boa mão seja com cada um. Amém, e graças a Deus. Amém? Deus abençoe a todos.